assunto de hoje é a denúncia da Folha de São Paulo de que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, ordenou, por mensagens de WhatsApp e de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Federal durante e após as eleições de 2022. Os diálogos aos quais a reportagem da Folha de São Paulo teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época pelo ministro Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no STF. Ou seja, o ministro estaria usando todas as ferramentas possíveis, inclusive de outros órgãos, para poder embasar provas contra bolsonaristas no inquérito das fake news durante as eleições de 2022. Agindo, se desta forma, agiu verdadeiramente, conforme apresenta a reportagem, agindo ilegalmente, fora do processo legal, fora daquilo que prevê o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a Constituição da República Brasileira. Em alguns momentos das conversas, assessores relataram a irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Ele pedia laudos, ele pedia relatórios, ele pedia mais informação ao TSE, a um outro órgão, ele pedia a produção de provas que pudessem embasar o seu julgamento lá no STF. Ou seja, o conjunto de diálogos mostra ao menos uns 20 casos, umas 2 dezenas de casos em que o gabinete de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, solicita de maneira extraoficial a produção de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vejam, senhores, que nós estamos aqui diante de um caso gravíssimo, gravíssimo. Em parte destes documentos que foram apresentados pela Folha foi usada pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais, intimações para depoimento à Polícia Federal, desmonetização de sites, inclusive tem a citação ali da revista Oeste, prisão, bloqueio de contas bancárias, indisponibilidade de bens, enfim, medidas que estão no CPC e no CPP, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, mas que, para serem aplicadas, necessitam do contraditório, da ampla defesa, do posicionamento das partes envolvidas. Isso resultou numa repercussão extraordinária. Brasília está em polvorosa hoje. A oposição, especialmente deputados e senadores da base mais conservadora, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, agora baseado efetivamente em provas. Por outro lado, o PT e os partidos do governo defendendo o ministro, né? Parlamentares da oposição se movimentam para fazer um super pedido de impeachment, em função desse escândalo que a gente poderia chamar de vaza-toga. Os deputados do PT preferiram defender o magistrado acusado de adotar ações fora do rito no TSE para abastecer o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. A Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, reclamou da Folha de São Paulo, jornal responsável por divulgar as mensagens trocadas entre os assessores de Moraes, dizendo que a campanha do jornal só serve a esses golpistas. Como sempre, né? A matéria da Folha, que acusa o ministro Alexandre de Moraes, é sensacionalista e não corresponde à verdade. O deputado Zeca Dirceu, por exemplo, diz que não existe nada demais e que a troca de provas entre tribunais é algo normal. E o que eu acho disso? Eu acho que isso é grave, gravíssimo. Urge uma apuração mais profunda a partir destas provas do comportamento do ministro Alexandre de Moraes no STF. Não vou aqui emitir nenhum juízo de valor enquanto não estiverem postas, né, todas as provas
que já começam a aparecer a partir desta denúncia da Folha de São Paulo contra o ministro. Acho que é gravíssimo. O que eu aprendi nos meus 5 anos na faculdade de Direito é que quem produz prova não pode julgar. É que qualquer réu, por mais canalha, por mais bandido, seja o estuprador de criancinha, seja o assassino, o latrocida, o ladrão, o corrupto, qualquer um tem o direito à ampla defesa, o contraditório, a um juiz natural, tem direito a um juiz imparcial, um juiz que não produz provas, um juiz que não pende a sua decisão para este ou aquele lado. Foi isso que eu aprendi lá. E como ficam agora as provas produzidas para os processos da fake news, para o inquérito das fake news e o inquérito lá da suposta tentativa de golpe? Para mim, se estas provas estiverem embasando acusações, denúncias e condenações, elas são provas ilegais. E todas derivadas dela, como diz lá no direito, são frutos de uma árvore envenenada que não podem produzir efeitos dentro do processo, portanto, não podem resultar na condenação de ninguém. Não foi assim que agiram no caso do Petrolão e do Mensalão? Não foi isso que acusaram o ministro Sérgio Moro, dizendo que ele era um juiz imparcial, que ele estava negociando, conversando, tramoiando, concatenando suas ideias com o Ministério Público, que é quem deve acusar o réu, e o juiz deve ficar distante para que depois, reunidas as provas da defesa e da acusação, ele possa, observando esses dois lados, exarar a sua sentença, no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, a decisão que vai resultar numa condenação ou numa absolvição já em última instância, já sem ter a quem recorrer. Agora imagine você que está me ouvindo aí dentro desse processo, sendo julgado por um juiz que manda recolher provas e manda substanciar estas provas em outro órgão para poder robustecer as provas e ter mais razões para condenar um determinado réu. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Isso é ilegalidade claríssima. É, sem dúvida alguma, uma mácula que recai sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a nossa justiça brasileira, sobre aqueles que efetivamente representam o suprassumo da nossa justiça, aqueles que têm a palavra final. Um juiz que produz provas, um juiz que manda recolher em outros órgãos provas para robustecer a sua decisão, que em um outro processo, em um outro órgão, porque ele é ministro do STF, mas à época estava presidindo o Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, daqui a pouco ele ia pedir lá para o motorista dele filmar determinadas coisas, sabe lá se isso não ocorreu também, né? Claro que eu não quero aqui vagar, por caminhos fora daquilo que a Folha já está denunciando, que só aquilo ali basta, sem dúvida alguma, para que o Brasil os brasileiros exijam uma explicação muito clara, muito contundente, muito transparente do ministro e do presidente do STF. Especialmente do ministro Alexandre de Moraes, que agora tem que botar às claras tudo isso. Houve ou não houve esta produção de provas, este conluio entre TSE, STF, funcionário deste ou daquele? Inclusive o sujeito fala em áudio, quem quiser procurar na internet os áudios aí são vergonhosos. Os caras estão ruborizados de vergonha de estar prestando esse serviço. É triste, mas é verdade. Eu acho que é um caso muito grave, gravíssimo, fere de morte a nossa democracia, porque temos lá na Suprema Corte, podemos ter, não estou afirmando aqui, eu estou dizendo que podemos ter na Suprema Corte juízes imparciais, ministros imparciais, uma justiça imparcial, uma justiça que, em vez de ficar lá em cima, no seu patamar, para julgar
com lisura, sem pender para um lado ou pender para o outro. O julgar os casos, de repente ele tem lado, ele busca combater determinados males que na cabeça dele estão só de um lado da população. É muito triste. Vamos aguardar o desenrolar destes fatos para ver o que acontece. Inclusive, eu vou ficar ao longo dessas semanas aí acompanhando isso, trazendo as novidades que aparecem sobre isso. Tá certo?